ele pega o caso da Petrobras, da RMNR. Né? Ele fala assim, o valor é muito alto. Quem que é ele? O Supremo disse que a empresa disse que é muito alto, a dívida trabalhista provocada pela remuneração. Aí quando você vai olhar a relação da Petrobras, das dívidas, a dívida ambiental é 3 vezes maior do que a dívida trabalhista. A ambiental é 3 vezes maior. A tributária é 4 vezes maior. A civil 7 vezes maior. No orçamento da Petrobras. Mas a que vai quebrar a empresa é a trabalhista. Que a remuneração dos trabalhadores, o peso da folha de pagamento dos trabalhadores na folha de pagamento da Petrobras é de 3 a 4% só. 3 a 4%. Um processo dele daria um prejuízo, um aumento de 0,05%. Vai quebrar porque é trabalhista. A ambiental não quebra, a civil não quebra, a tributária não quebra. Eu queria até emendar, porque o Barroso ele tem algumas falas. Há quem diga que ele é um grande inimigo da classe trabalhadora porque ele defende mesmo os interesses do capital. Ele falou, em algum momento ele defendeu uma fake news. Ele defendeu uma fake news de que a Justiça do Trabalho era a que mais tinha processo, a mais morosa, a mais custosa. E aí depois, de onde veio o dado, não se achou esse dado de onde tinha sido tirado, mas que para julgar todas as decisões ali sobre a reforma trabalhista, aquilo fazia parte do discurso. E recentemente, quando a gente vai falar sobre a pejotização, ele falou que o excesso de trabalho, o excesso de proteção atrapalha o trabalhador. É isso mesmo? Atrapalha? Eu escrevi um artigo sobre isso, publicado agora no Congresso em Foco. Acho que foi o meu último artigo. O nome é Proteção Desprotege, em que eu fiz um paralelo com aquela música de Erasmo Carlos, de Filho Único, Proteção Desprotege. Acho que deve ter tirado essa frase desse contexto musical. Veja, é da essência do direito a proteção. O direito consumidor protege o consumidor. O direito ambiental para proteger o ambiente. O direito constitucional para proteger o povo. O direito penal, o réu. O direito de família, a criança e adolescente. Então, todo o sistema do idoso. Então, todo o sistema do direito é para proteger o vulnerabilizado. Então, e é por isso, eu digo no artigo, que os magistrados têm proteções demais que outras categorias não têm. Tem vitaliciedade, quer dizer, você não pode ser demitido, exonerado, e quando é com remuneração integral. Inamovibilidade, você não pode colocar nenhum para o outro. Irredutibilidade de vencimento, tem a maior remuneração do país, tem mais férias do que as pessoas têm. Então, o sistema de proteção ao judiciário é muito alto. Mas por que é importante que tenha? Para que ele pudesse, num sistema patrimonialista, proteger os grupos vulnerabilizados. Então, ninguém vai dizer que há uma desproteção da magistratura. Ao contrário, é preciso ter proteção para proteger. Mas quando chega no direito do trabalho, do mais fragilizado, daquele que produz a riqueza do país, a proteção desprotege. Então, isso revela essa perversidade que nós estamos vivendo hoje, que é da aceitação da escravidão moderna. Voltar a transformar o trabalhador em coisa. Eu acho que não é só trabalhador em coisa, agora ele virou transformar o trabalhador em uma empresa que não é, né? Que a pejotização é essa, é uma empresa que não é. Ele vai despersonalizar. Eu acho que ele faz uma desumanização, né? Você vê que até sair de PJ, pessoa física que existe, a gente existe aqui, para uma coisa que é uma criação, a pessoa jurídica, que não existe, é uma criação do humano, né? Junto com ela vem até filosoficamente com uma desumanização. Né? A pessoa não é mais humana. Porque na hora que você fala, eu quero que essa empresa funcione 24 horas por dia, tá tudo bem. Uma empresa funcionar, você não sente a dor de ninguém. Agora, você quer que um trabalhador trabalhe 24 horas por dia, a gente já de cara dói. Peraí, 24 horas não tem como. Uma empresa tem. Você me permitiu agora, você está à vontade. Você me permitiu uma reflexão que eu ainda vou escrever sobre isso por conta da sua observação. Veja, quando você legalizava a escravidão, na codificação, o que é que a igreja, que foi cúmplice, dizia? Que escravos negros não tinham alma. E por não ter alma, eram coisas que podiam ser escravizados. Então, era você ter alma o requisito para ser pessoa. Hoje ele está trazendo isso. É a CLT. Você não é pessoa. E só quem trabalha está tirando a alma do trabalhador, né?
A CLT era alma. Então, não posso dar alma. Eu não posso dar alma. E se eu não dou alma, que é a proteção, ele é coisa. E se é coisa, eu posso me apropriar. Pois é. Vou fazer um pouco esse paralelo. Legal demais. Porque, no fundo, é isso, a desumanização do trabalhador, né? A gente tem essa coisificação, ela foi muito bem explorada, reversamente, né? Assim, como a gente está sendo tratado como coisa, pelo movimento VAT, na jornada 6x1, né? Só que eu acho, assim, eu já falei aqui, até na abertura, que não há o que se falar em jornada, o fim da 6x1, quando você tem uma pejotização. Mas que no debate ali sobre a redução de jornada, se você falar simplesmente, né, eu acho que o Rick Azevedo ele faz um debate muito além da jornada 6x1. Porque ele não fala pela redução da jornada de trabalho. Ele não faz esse debate. Ele faz também esse debate ao dizer pela vida além do trabalho. E aí ele desloca o eixo de o que você quer do trabalho, o que você quer da vida. Para onde você quer olhar a vida? É para o trabalho, numa vida que não dá tempo de nada, e pejotização é 7x0, 24 horas por 7 dias nas semanas, e etc. Não tem férias, não tem nada, tudo é negociável, não precisa nem pagar salário, pode pagar um saco de arroz. Mas eu acho que num ponto que você falou, está faltando a utopia. Né? Foi uma reflexão muito boa que você fez. Está faltando uma utopia. Talvez seja isso. A utopia está faltando a gente deslocar o eixo para olhar a vida além do trabalho. O que a gente quer dessa vida? A própria jornada de 8 horas simboliza muito. Por que a jornada de 8 horas? A gente se pergunta muito pouco. Por que chegou a esse valor? Porque a grande luta da classe trabalhadora na Revolução Industrial, que a jornada era de 12, 13, 14 horas, era 8 horas. Né? Jornada de 8. O Dia Internacional da Mulher, por conta mulheres exigiam melhores condições de trabalho, 8 horas foram assassinadas, o Dia Internacional do Trabalho, era grande jogada. E aí se formulou, pegar as 24 horas, podia dividir nos 3 8. 8 horas de descanso, porque o ser humano precisa descansar para produzir melhor, descansado, 8 horas de lazer, né, e 8 horas de trabalho. Só que na hora do lazer, era deslocamento, que antigamente era pouco, agora você tem uma 3, 4 horas, você vai tirar da hora do lazer. As necessidades de banho fisiológico, todos eles, o estudo. Jornada dupla da mulher. Então, quando você traz para a modernização nessa linha de você pensar no ser humano como um todo, você não pode mais pensar em 8 horas, porque senão você tem que discutir espaços para lazer reais, espaço para convivência com filhos reais, espaço de estudo real. E nessa jornada de 6x1 você não tem. Não tem, porque você tem que ter os 8 horas de sono, tem que ter olhando. Sim. Então é preciso. E é por isso que a gente fala das 6 horas hoje, né? De dividir as 24 para as 4 atividades: necessidade fisiológica, deslocamento. Ainda que tenha havido o avanço tecnológico. A produtividade, né? A produtividade. A produtividade aumenta e ainda assim você tem uma exploração cada vez maior daquele indivíduo. Né? Isso é realmente muito interessante.